Grande abraço do professor Evaldo Munareto. Vamos tratar um pouquinho aqui de filosofia dentro da história. Vamos falar do liberalismo político de John Locke. John Locke foi um filósofo inglês do século XVII, cuja produção atingiu seu auge entre 1660 e 1680. Para muitos historiadores e filósofos, John Locke é o pai do liberalismo econômico, uma das primeiras vozes contra o absolutismo monárquico na Inglaterra lá no século XVII, contra justamente a concentração de poderes do rei absolutista, contra a centralização administrativa do Estado absolutista. Na realidade, John Locke não era contra a monarquia, mas sim era contrário à monarquia absolutista. Porque a proposta de Locke era justamente manter a monarquia, mas uma monarquia parlamentarista. Ou seja, o rei, o monarca, continuaria existindo, mas com poderes limitados, com poderes reduzidos por uma constituição, por um conjunto de leis e também pelo parlamento, pelos deputados do parlamento. Então, a defesa da monarquia parlamentarista, da limitação dos poderes do rei, era uma das ideias centrais do liberalismo político de John Locke. Inclusive, ele influenciou a própria implantação da monarquia parlamentarista na Inglaterra, lá no final do século XVII, em 1689, na chamada Revolução Gloriosa, que implantou na Inglaterra o regime político que até hoje é vigente naquele país, a monarquia parlamentar. Ou seja, o rei reina, mas o parlamento governa através de um primeiro-ministro. Então, a primeira ideia de Locke é a defesa da monarquia parlamentarista, da supremacia do parlamento sobre o rei, ou seja, da limitação dos poderes do rei, numa clara oposição que Locke tinha à chamada monarquia absolutista. Muito bem, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante de John Locke era a teoria dos direitos naturais inalienáveis do homem. Para Locke, todos nós, cada ser humano, já nasce dotado de alguns direitos inalienáveis. O que é isso? Direitos que nenhum governante pode tirar, pode tocar. Especialmente três direitos que são a vida, a liberdade e a propriedade. Esses três direitos, Locke os elencava como os direitos principais, direitos naturais inalienáveis do homem, do ser humano. E aí entra a terceira marca de John Locke. Caso um governante ameace esses direitos naturais, a sociedade teria o dever e também o direito de se rebelar contra a tirania, contra o despotismo, contra o arbítrio do Estado que não consegue garantir esses direitos naturais. Então, o direito à rebelião contra a tirania, uma outra ideia bastante forte, bastante impactante de John Locke do século XVII, que vem até os dias de hoje. Observe que o Locke, nas ideias de Locke, tem mais de 300 anos. E ainda hoje, no mundo ocidental, especialmente Europa e Américas aqui, não é? Essas ideias ainda continuam sendo bastante importantes. As ideias, então, repetindo, da monarquia parlamentarista, dos direitos naturais inalienáveis do homem e do direito à resistência à tirania, à opressão. Tanto é que essas ideias de John Locke, especialmente o direito à resistência à tirania, foram utilizadas também nos Estados Unidos, na independência dos Estados Unidos. Lá em 1776, quando as 13 colônias inglesas da América do Norte se rebelaram contra o domínio da Inglaterra. Os colonos americanos de origem britânica se basearam em vários autores, especialmente em John Locke. Então, quando nós vamos estudar
liberalismo político no século XVII, as origens do próprio iluminismo, é importante analisarmos a figura desse grande filósofo e pensador inglês chamado John Locke, que para muitos estudiosos é considerado o pai do liberalismo político, cujas ideias reverberam, ecoam, ressoam até os dias de hoje no mundo todo, especialmente no Ocidente, Europa e Américas. Aprofunde John Locke. É um autor seminal, é um autor importante para a compreensão da política, da filosofia atual no Ocidente. Ideias que vêm lá dos anos 1600, lá do século XVII. Mais de 300 anos depois, Locke continua vivíssimo no Ocidente. Abraços pedagógicos.